Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós que admiramos e adulamos os deuses greco-romanos. É sobre nós que usamos sempre como referência a cultura eurocêntrica. É sobre nós que precisamos honrar os deuses negros que ajudaram a formar a nossa cultura, o nosso país. É sobre nós que precisamos saber mais sobre ancestralidade, cultura iorubá, ori, ioarerê e axé. Sobre tudo isso e muito mais que eu converso hoje com a minha convidada, a Ialorixá Omiladê. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui. Te conhecer pessoalmente é uma alegria imensa. Você não sabe como que eu estou feliz. Eu que estou, que esqueci, obviamente, de me autodescrever no início do vídeo. Eu, que sou um homem branco, estou com uma jaqueta branca e uma camiseta azul clarinha, que tem uma margarida estampada aqui. O meu topete grisalho está sempre a postos, com todo o amor para recebê-la aqui. Você não sabe que felicidade eu tenho e a honra de tê-la aqui no Sobre Nós. Agradeço muito. Também vou fazer a minha descrição, né? Sou uma mulher negra. Hoje eu estou vestindo uma roupa africana extremamente colorida. Luxuosa. Estou com fios de contas no pescoço, meu brinco também tem contas, um óculos perolado, turbante perolado na cabeça, quase um dourado, né? E um batom vermelho adorável. E essa figura linda, essa sacerdotisa, essa Ialorixá, o que ela conta pra gente, além dessa descrição? Quem é a senhora? Bom, eu sou hoje uma jovem sacerdotisa, tenho 42 anos, mãe de 2 meninas lindas, Laine e Aliá, minhas filhas biológicas, mas aí com uma comunidade com quase 30 pessoas já, uma jovem comunidade de candomblé, o Axé o Loroquê, o Miobainá, que é o meu amor, que é a minha vida, tenho me dedicado bastante a isso. Mas venho de uma história longa, né, nas artes negras. Começo no hip hop aos 13 anos de idade. Lá para os 25, 26 vou migrar para o samba. No hip hop eu fui MC, eu fui dançarina, arte educadora. Sempre militei nas questões negras, né? O hip hop leva a gente a este lugar. Depois migrei para o samba um pouquinho, fui rezar de Exu Oxalá numa roda de samba. Sou do Camisa Verde e Branco, uma escola de tradição aqui de São Paulo. Também é meu grande amor. Depois tem um período aí que eu fico um pouquinho paradinha aí por conta de uma depressão pós-parto, mas é dela também que eu ressurjo como Emo Jazz, onde eu tenho os meus escritos na internet e falo um pouquinho sobre espiritualidade.
Eu já me perdi diante de tantas coisas incríveis, porque é verdade, na minha pesquisa, eu vi que a senhora já tinha passado pelo hip hop. Sim. Eu acho que isso é incrível, porque humaniza muito. E conheço a senhora Omilade pelo Twitter, por conta do perfil Yamojazz, Sim. que eu acho sensacional esse nome, esse nick, essa forma. Nick eu já denunciei a minha idade também, mas enfim, essa forma de se apresentar ali na rede. E eu vou falar daqui a pouco sobre sua expressão final, que eu sempre adoro, quando ela fala assim, beijo na cura. E eu acho isso de uma profundidade, de uma delicadeza tremenda. Mas a senhora falou uma coisa aqui que tem muito a ver com a minha primeira pergunta. Como que a pessoa física, né, encontrou um rio que te levou até o mar de Iemanjá, que te fez virar o Miladê? Como foi essa trajetória das encruzilhadas da vida? Bom, eu fui iniciada criança no candomblé, né. O candomblé, a gente fala assim, ou a gente chega pela dor ou pelo amor, né, e eu cheguei pela dor da doença, né. Meus pais minha mãe é católica, meu pai tem um pezinho no candomblé, um pezinho no catolicismo. Meu pai, ele migra pelas religiões, né. Então eu estava doente na infância, e meu pai me levou num pai de santo depois do próprio médico dizer: "Olha, essa menina não tem nada, né, melhor você procurar a espiritualidade para ver se lá tem alguma resposta para isso". E ele me entregou na mão de Titinho de Oxum, no Jabaquara, para que eu fosse iniciada para Iemojiá, em busca da cura da enfermidade. Depois disso, a minha mãe, que é católica, não quis que eu continuasse no candomblé, então ela me tira da religião, fez pontualmente, né, eu não estava andando, voltei a andar, agora já voltou a andar, vamos para outro lugar, né. Já que tá curada, É, tá já que tudo. tá curada, vamos voltar para o Uhum. lugar de origem. E eu fui para o hip hop, me conheci mulher negra no hip hop, então são assim, para mim são ritos de passagem, né, que vem de nome em nome. Dessa mulher Janaína, que nasce Janaína, no hip hop chega como Nina, que é como minha madrinha tia Claudete, que já faleceu, me chamava. No hip hop eu conheci a cultura negra e conheci de fato o candomblé. Então eu falei: "Bom, eu amo essa história da afroespiritualidade, eu amo essa história de candomblé, eu quero me iniciar". Fui jogar com um grande amigo do meu pai, Então, até então você não eu tinha não sabia. consciência. Isso é muito legal. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo em 1989. Eu era uma criança de 9 anos que nunca tinha tido, eh, acesso, ou eu não conhecia o candomblé, eu não sabia o que era, né. Então tudo aquilo que aconteceu comigo, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, né, apenas tinha que acontecer naquele momento, que para mim é super mágico, né. Então, assim, quando eu entro no hip hop e que eu conheço a afroespiritualidade através do hip hop, eu quero entrar nela. Foi um terror para minha mãe. Hoje não é mais, a minha mãe tá aí, vai me assistir, e ela sabe que essa história é muito real. Fui até meu amigo, né, ele consultou o oráculo e ele falou: "Cícero, essa menina é feita". E aí meu pai falou: "Então aquilo era iniciação?". "É, era iniciação". Então, eu falei para ele: "Agora eu quero continuar daqui". Continuo no hip hop como Nina, depois passo a ser Nina Brown, porque dancei com o James Brown, e aí minha vida é toda voltada às questões da arte mesmo. Saio do hip hop Nina Brown, entro no samba como Janaína Teodoro, e quando a minha filha mais nova nasce, a Liá, eu tenho depressão pós-parto, então toda a arte morre, né, para dar espaço só à afroespiritualidade. Porque foi a afroespiritualidade que me manteve ali, viva. Então eu passo a militar pela afroespiritualidade, pelo direito dos terreiros, mas não mais como a artista Nina Brown ou a Janaína Teodoro, mas como
Omilade, que é o meu nome social, não é meu Orocó, né, que o Orocó a gente esconde. É o meu nome social. Eu fiquei 7 anos sem ouvir música. Eu era toda musical, Por conta por de conta da restrições depressão, não, por conta da por conta de depressão. depressão pós-parto. Tá. Eu gosto de falar desse episódio Acho da importante. depressão, porque Obrigado, as obrigado. pessoas acreditam que pessoas que elas consideram fortes ou lúcidas, elas não têm depressão, e a depressão ela é uma coisa que está viva, né, principalmente nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas, e nem sempre a pessoa que está em depressão está na cama, né? Ela Tá. ela age, ela está nos lugares, ela às vezes Ela sorri. pode ser semifuncional, né? Sim, sim, sim. Então a depressão, eu era muito musical, compositora, cantora, a depressão me tirou a música. Se estivesse tocando uma música aqui, a gente conversando, minha cabeça apagava a música e eu continuava conversando como se a música não existisse. Então, num período, eu não conhecia os cantores de época de 2012 até 2019, eu não conhecia ninguém. Quando eu tenho um episódio de que eu tenho transe de Iemoja de novo, depois da iniciação eu não tive mais, e aí Iemoja vem em 2019 mostrar sua presença, sua força, aquela, né, que é a potência de Iemoja, tudo vai embora. Eu fiz terapia, eu tomei remédio, isso é muito importante falar, porque a Obrigado. gente tem que fazer terapia, a gente tem que tomar remédio, a gente tem que ir no médico. E a depressão não é falta de orixá, não é falta de Deus, né? A depressão também é química, né? Tá no corpo, tá ali. Mas a minha também era espiritual. Então, Iemoja passa e eu retomo a vida. Só que eu estava no episódio com meu amigo Roger Cipó e ele ouvindo Baco Exu do Blues. Não, gente, espera um pouquinho, porque a gente tá muito fino. Agora a gente já foi pro Cipó e Exu do Blues, olha Sim, só. assim, A gente tá com presença muito é, VIP nesse Sobre to- Nós. é todo mundo, né? A gente estava ouvindo Baco Exu do Blues e eu, que gostava muito de rap por ter cantado, não conhecia ele. Então eu tava, "Ô, Roger, quem é esse cara?" Aí ele falou, é o Baco, Exu do Blues. Eu falei, bom, se Exu é do blues, Emo é jazz. Aí pegou, assim. Na hora foi um, nossa, que nome, vamos trocar nome das redes sociais. Troquei o nome de tudo, né? Eu tinha seguidores que eram familiares, pessoas que eu conhecia, e ali eu retomo a escrita. Então eu volto a escrever e a partir de Emo Jazz vai crescendo e vai tomando um volume, porque eu começo a escrever sobre a minha própria cura. Então eu não escrevo o que eu não curei, o que eu não entendi. Eu sempre escrevo é processual. Eu vou escrevendo aquilo que eu vou curando em mim e se servir para alguém, né? E tomara que sirva, compartilhar um pouco dessa felicidade que o orixá me traz de estar lúcida e conseguir resolver as minhas coisas processualmente. Então, é deste passo em passo, né, e os iorubás falam muito sobre isso, que os nossos nomes são períodos importantes, são ritos de passagem na nossa vida, e é de passo em passo, de nome em nome, que eu vou crescendo para a afroespiritualidade, que eu vou crescendo para o meu sacerdócio, e aí eu chego a Yalorixá, Omiladê, e também conhecida como Iemojes. Essa história que a senhora acaba de contar pra gente, ela. Primeiro que ela deu vários xixi na minha cabeça, por conta do Baco, por conta do Roger Cipó, que é um cara que eu admiro muito pelo todo o trabalho que ele faz. Ele tá querendo agora um baile. Sim, Já vamos fazer merchan do baile dele. sexta-feira, Tindó, né, na Casa Natura, eu estarei lá, ouvindo todas as músicas boas que estarão lá, junto com a juventude, né? Eu já falei assim, tava me achando meio velhinha para estar no meio deles, mas não vou, eu vou mesmo assim. Então, um abraço, sucesso a essa nova empreitada. Mas todo o trabalho pensado no pensamento africano, ele está muito ligado à ancestralidade, né? E foi muito bonito ouvir a história que a senhora foi contando dos seus pais, do Titi de Oxum. É Titi de Oxum?
Titinho. Titinho de Oxum, que eu usei a referência do rio, né? E não sabia que tinha sido o rio que tinha exatamente Foi o Oxum que levado me trouxe para a afroespiritualidade. né? Vivi ao lado de Jorge de Oxalá, não posso deixar de falar de Pai Jorge, que é um homem do Oxoguian, né, que vem com essa coisa da guerra, né? O Oxoguian é o guerreiro que veste branco. Vivi ao lado dele, mas hoje estou ao lado do fogo da minha vida, que é a Ialorixá, Maria de Xangô do Axé Oloruquê Pantanal. Então eu passo pela água, pelo ar e pelo fogo para construir a sacerdotisa. Nessa terra Sim. toda. Mas o que eu achei bonita nessa história é a importância de se reverenciar as pessoas todas pelas quais te Sim. trouxeram até aqui, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho e a gente precisa sempre lembrar que existe atrás da gente outras pessoas, Sim. né? E essa história toda que a senhora foi contando, ela foi me enternecendo o coração mesmo, porque é sobre nós, sobre os nós que a gente tem, que a gente vem construindo a nossa história, até a gente chegar onde a gente está agora para poder construir um futuro. Um futuro, né? Né? O movimento de ancestralidade, né? A Catiúcia fala isso muito bem, que o nosso futuro é ancestral. Este movimento é para frente e para trás, né? Então, essa coisa do pássaro Sankofa, eu tenho que olhar para trás para compreender quem eu sou hoje, projetar quem eu quero ser amanhã, né? E mesmo que as coisas sejam até vergonhosas às vezes, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas querem ter só boas histórias da sua própria vida, Perfeito. né? E não, a gente tem histórias que são vergonhosas. Há pouco eu falo sobre Titinho. Eu não falava sobre Titinho antes. Uma porque eu não o conheci em profundidade, né? Eu não conheci esse sacerdote. Outra porque minha mãe me afasta dele e aí eu vou buscar ele só quando alguém me aponta, olha, você não é iniciada. Então eu falo, peraí, eu tenho que ir lá atrás. Por que que eu não fui antes? Porque eu acreditei que eu poderia contar a minha história do meio para frente, né? Mas não, se mesmo no começo a minha história tenha sido desastrosa aos olhos de outras pessoas, para mim ela foi É a fundamental. sua É a minha história, né? história. E é isso que as pessoas precisam entender, que quando a gente acredita em orixá, orixá não se mostra como imaculado, né. Quando a gente pega a história de Ogum, Ogum entra na cidade, as pessoas estão em silêncio, ele sai cortando a cabeça das pessoas, porque ele quer que elas falem com ele. Então Ogum errou, e tudo bem errar. A partir do erro, o que você faz depois do erro? Você aprendeu com ele, né? O seu erro traz prejuízos à sua comunidade ou só constrói a sua história, né? Então é a partir do erro e do acerto que a gente precisa falar sobre nós, né? Não dá só para contar a parte bonita. A vida da gente não é um Instagram, a vida da gente é real, de quem acorda com remela no olho, de quem tosse no meio da entrevista, aquela coisa toda. E é real e é bonita. A beleza do ser humano, da humanidade passa por aí, né? Eu quero fazer uma volta muito louca e muito longa na conversa para a gente voltar para a África. Todo o conhecimento que a gente tem, como eu falei logo na abertura, quer dizer, todo o conhecimento que a maioria das pessoas acessam é um conhecimento eurocêntrico, Sim. né? E aí, a gente vive numa complexidade da sociedade muito. A gente sempre teve isso, mas agora está vindo à tona essa complexidade. As pessoas estão se dispondo a falar, elas estão encontrando espaço para falar sobre isso. No Relatório Mundial da Felicidade de 2022, que a ONU publicou agora em março, Tim Lomas, que é um grande pesquisador de felicidade e bem-estar, da psicologia positiva, ele apresenta um estudo quando ele começa a falar sobre as emoções. O Ocidente entende a felicidade sempre com emoções de alta excitação. E ele fala assim, mas no Oriente a gente tem os sentimentos de baixa excitação, como equilíbrio, calma, paz, né? E ele começa a fazer todo um estudo falando como é importante, principalmente no mundo globalizado, a gente levar em consideração as coisas que também passam pelo Oriente. Eu, que sou uma pessoa teimosa e que há algum tempo venho procurando
Um dia eu vou encontrar uma terra fértil para a gente fazer um movimento chamado Felicidade é Preta. Porque é o seguinte, existe dentro da cultura africana, que está ali no meio, entre o Ocidente entre o Ocidente e o Oriente, tem no meio a África. Sim. Né? Que tem muita cultura, tem muita inteligência, tem muita filosofia, tem uma medicina própria, né? E eu queria falar sobre esse olhar do humano pelos olhos da africanidade, pelo olho pela percepção de uma Yalorixá. Como que a gente consegue... O que a África pode dizer pra gente sobre essas temperaturas das emoções, né? Sobre o nosso ser e estar no mundo? É uma pergunta que demora... uma iniciação inteira. A gente pode ficar aqui quantos episódios? Mas é só pra gente tentar começar a trazer, né? Estimular as pessoas que estão sempre achando que sabem tudo pelo olhar eurocêntrico. Como que a gente pode como a gente pode colocar essas pessoas num caminho de Exu para eles começarem a pensar nessas encruzilhadas e abrirem novas visões de mundo, né? Olha, você falou de Exu agora e eu pensei, né? Quando a gente começar o episódio, primeiro eu vou pedir licença a Exu. Mas antes de começar o episódio, eu já estava aqui pensando: olha, Exu, por favor, nos dê boas palavras, nos coloque num bom encontro, né? E a gente começou e eu nem falei de Exu, que importante, né? É falar de Exu e esse encontro na encruzilhada, né? O encontro das boas palavras, o encontro desta felicidade em estar junto, né? Por quê? Porque para nós, pessoas africanas nascidas no Brasil, porque você falou, eu vou lá longe, né? Não, a África está aqui, né? Quando eu me reverencio também como uma pessoa que busca pela sua ancestralidade, né? Que a minha ancestralidade seja algo que traga honra à minha família, né? Eu sou também fruto de África, nascida no Brasil. E isso é importante para que as pessoas pretas compreendam essa grandiosidade de ser pessoa preta nascida no Brasil, né? De ser pessoa africana nascida no Brasil. Porque logo assim a gente volta à África mãe, quando as pessoas falam assim, a África é o berço da humanidade, eu não gosto que fala assim, porque o berço a gente larga, né? A gente larga o berço, vai para a cama maior, né? Não, a África é a mãe da humanidade. A mãe não larga o filho, né? E quando Que a gente lindo. vai falar sobre isso, a gente está falando que a escolha desta IA, ela é ancestrálica também, essa escolha. Ela vem antes da gestação, ela vem antes da concepção, ela vem antes de tudo, ela é pré-natal, né? Ela é antes do pré-natal. Então, Dá tudo... licença. A senhora usou uma palavra que eu acho que é importante para quem ignora, né? Assim, a África é uma IA, Sim. né? O que é uma IA? Quando a gente fala de IA, e isso eu tenho aprendido todos os dias, a gente leva logo à figura da mãe, né? A IA, ela não tem gênero. A IA é a cabaça primordial, né? A cabaça que nós escolhemos para nascer. Então, a IA, ela é muito mais do que ser uma mãe, simplesmente. Por que eu falo isso? Porque eu posso aqui também escolher outras mães, mas não posso escolher aqui aquela que vai me colocar no mundo, né? Então, a IA é o portal, é o nosso portal do antes para a nossa vida no Aiê, na Terra, né? Então, a IA tem essa grandiosidade, né? Para além de ser mãe. Eu sempre falo que quando nasce uma criança, nasce uma IA. Mas não, quando nasce a segunda criança daquela IA, nasce uma IA. Então é mais, todas as vezes que ela coloca a sua prole no mundo, ela renasce uma IA. Mãe, vem junto. Que lindo.
Parece Não, mas é importante. longe, Não, né? não, 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 mas eu acho que é importante trazer essa reflexão, porque ela tem a ver com a minha pergunta, que a gente está falando sobre o olhar africano, né, Sim, e iorubá para o mundo. Quando a gente cita o Exu aqui, me remeteu à fala que a senhora fez anteriormente, que assim, a nossa vida, ela só tem inteireza e ela só tem completude quando ela também vem com as dores. E sim. a gente, e assim, nas encruzilhadas da vida, é que a gente vai esbarrar com as dores e as delícias, e que a gente vai beber a pinga e vai ver os tombos que a gente vai levar no caminho, né? É verdade, é verdade. Eu gosto dessa história, deste movimento que Exu traz para a nossa vida, porque ele é importante para entender cada passo e cada processo, né? E Exu também fala para a gente sobre. eh, Exu vai trazer para a gente sobre as nossas escolhas. Quando a gente fala encruzilhada, né? A encruzilhada está para dois caminhos. Um, aquele que a gente sempre vai dar voltas, né, a história vai acontecendo da mesma forma, com pessoas diferentes, com cores diferentes, e a gente está escolhendo pelo, entre aspas, o erro o tempo todo. Uhum. E o outro que você caminha para o próximo erro, né, para o próximo problema. Perfeito. Porque a vida é feita de problemas, né. E aí está a visão iorubá sobre as coisas, sobre quem você é, sobre a sua escolha. Isso é importante para o povo iorubá. Isso é importante para o povo africano. Mais do que você tem, é quem você é. Quais são os passos que você está dando aqui e como você resolve a sua vida para estar bem com a sua comunidade, com a sua família, A senhora né? levantou agora e eu vou cortar na comunidade. Porque a senhora é uma Ialorixá. Então, a senhora é uma cabaça e um portal para algumas pessoas através do Ialorixá, né? E Sim, aí, através do... Tô fazendo aqui a junção das palavras e a senhora explica melhor o que é isso. Mas essa pessoa, que é uma Ialorixá ou um Babalorixá, ele tem uma ascendência numa comunidade, sim, né? sempre. Que é a que são a cultura das religiões afro-brasileiras, elas estão muito ligadas a essa questão da cultura, do coletivo, do aquilombamento, do ebé. Ah, Queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre esse papel dessa Ialorixá, que coordena uma comunidade ali de 30 pessoas, como a senhora tem hoje essa experiência. Como que é isso? É uma deliciosa loucura, né? Pareceu frase da Alcione, deliciosa loucura! É exatamente isso. E foi disso que eu fugi 7 anos, né. Quando eu recebi a notícia de que eu era uma Ialorixá, que eu tinha um posto sacerdotal, eu pirei o cabeção, né. Eu falar assim que fica a até a gente: "Ah, espera aí, A Ori ficou assim, é, pessoal. espera aí que eu vou me despir agora". Pirei o cabeção, porque é uma responsabilidade muito grande, e eu acredito muito que as minhas passagens me levam a ser uma Ialorixá hoje, eh, com uma perspectiva com um trabalho diferenciado. Por quê? Porque o hip hop já me traz, né, esta visão de mundo, onde eu estive com pessoas de todos os tipos, e Uhum. aí a gente estava dentro de uma comunidade cultural, onde as ideias fluíam às vezes e às vezes não. Como é viver isso, né? O hip hop me levou à arte e educação, que foi lidar com jovens da mesma idade que eu na época, de diferentes vivências, e como eu, da mesma idade, conseguia ministrar oficinas de construção da identidade preta, né, da identidade social, cultural, daquelas pessoas que tinham a mesma idade que eu. Já era sacerdócio, né. Como assim o hip hop faz com que eu escreva letras para mudar a minha comunidade, a minha sociedade? Já é um sacerdócio. Só que eu não entendia isso como sacerdócio, eu entendia isso como um processo, uma pitada na vida da Janaína ali, aquela coisa, né. E era muito maior que isso. Então o hip hop hoje, eu uso todas os aprendizados do hip hop e do samba dentro da minha comunidade. Todos os aprendizados do movimento negro,
dentro da minha comunidade. Eu consigo entender, através do meu processo de depressão, que cada pessoa é uma pessoa, apesar delas estarem no mesmo lugar, de terem os mesmos ideais, né. Então eu consigo individualizar, que é a grande sacada, que é você saber que Ori é único e intransferível. Então cada pessoa, por mais parecida que ela seja, o que levou ela a ser parecida uma com a outra foi uma grande história. E fazer com que essas pessoas consigam se resolver e se resolver para viver em comunidade. Eu ouvi esses dias a Monja Coen, né, falando uma coisa assim: "Ah, eu gostaria que todos vocês fossem monges, todos vocês. E aí a gente ia viver todo mundo junto. Ai, que legal, né?" Não, imagina só, você ter uma plateia gigante e você desejar que todo mundo seja monge, todo mundo com a sua loucura, né, com as suas questões, e viver todo mundo no mosteiro 24 horas deve ser muito louco. E é a mesma coisa que a gente vive, né. A afroespiritualidade, ela só existe em comunidade. Se não é uma comunidade religiosa, é a comunidade onde você está inserido, sua família, a escola. Então é construir O grupo do hip o hop. o grupo do hip hop, é construir esse ser espiritual para não causar danos na comunidade que você vive. E para ajudar com que as pessoas também sejam seres espirituais, para que a gente consiga algo mais harmônico do que a gente vive hoje. Eu vou fazer um zigue-zague na nossa conversa, tá? Primeira coisa, a senhora como uma líder de um grupo, né, merece todas as reverências e ser tratada como senhora. Por que estou fazendo esse parênteses? Certa vez, eu seguindo o Twitter da Yalorixá Omiladê, ela estava questionando por que as pessoas tratam os rabinos com todas as mesuras e os salamalecos, por que um padre, por que um bispo ele é tratado com todas as mesuras e salamalecos, e um pastor a mesma coisa, e por que um babalorixá, uma Yalorixá, um pai de santo é tratado como brother, como humano? E aí, beleza? Passa lá. Então, e ela fazia esse questionamento, e aí quando eu a chamei, né, quando eu a convidei para participar desse episódio, eu falei, eu tenho que fazer tudo certinho. Tem que fazer tudo certinho para minha mãe de santo não brigar comigo, para minha mãe de sangue não brigar comigo, porque elas me deram educação. Então, eu quero que a senhora passe por esse lugar para a gente poder falar sobre exatamente sobre como funciona essa vida em sociedade, para a gente poder depois aprofundar um pouco na questão da Ori que a senhora falou agora há pouco e que Sim. eu acho importante a gente falar. É importante a gente entender que, na cultura africana, a gente respeita muito os mais velhos, né. É um conceito civilizatório africano respeitar os mais velhos. Então eu nunca vou chamar um mais velho você, sempre será senhor e senhora. Sempre com respeito e com cuidado. Por quê? Porque eu vejo que aquela pessoa tem uma experiência mais larga que a minha e que ela, independente de quem ela seja, se ela foi boa, se ela foi ruim, ela construiu quem eu sou, ela veio antes de mim, né. Ela é anterior a mim, então eu tenho que respeitá-la. Dentro da afroespiritualidade, a gente tem a iniciação. Então, ao passo que você faz os 7 anos, né, você passa pelo período iniciático de 7 anos, você se torna um mais velho dentro da sua comunidade. Se torna um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Então é um ebó, ele é por si só um senhor, uma senhora, um senhore, né, ele é uma pessoa mais velha. Dentro da nossa religiosidade, a gente tem esse tratamento. "Ah, mas é uma criança de 14 anos", mas já passou pelos 7 anos de iniciação, então tem que ser tratada como senhor e senhora. O que a gente vê é que o racismo estrutural não olha para as religiões de matrizes africanas como algo respeitável. Logo, chama um babá, uma iá, senhores e senhoras,
tão, tão autoridade sacerdotal quanto outras religiões de você. Não tem um respeito por achar, através do olhar racista, que a religião de matriz africana é uma baderna. E não é. Então, se essas pessoas fossem criadas no conceito civilizatório africano de anterioridade, elas olhariam por si só um sacerdote, uma sacerdotisa como senhor e senhora. Mas elas são criadas na baderna. Então, a baderna faz com que elas chamem qualquer pessoa, em qualquer espaço, em qualquer lugar, de qualquer coisa. Por isso que eu reclamei no Twitter. Né? Eu passo por um período de sacralização de mim, do meu corpo, da minha história, para que eu viva para orixá, para que eu viva com orixá, para que eu sirva a orixá no sacerdócio. Então, logo, as pessoas precisam me respeitar, como respeitam qualquer outro sacerdote. A gente fala assim, o Padre Marcelo, porque o Padre Marcelo está em tudo, né? Aquele abraço, Padre Marcelo. A gente, os da minha idade conhecem o Padre Marcelo, os mais novos conhecem o Padre Marcelo, todo mundo conhece o Padre Marcelo. As vovós também conhecem o Padre Marcelo. As vovós conhecem o Padre Marcelo. Ninguém chega no Padre Marcelo, você. Ô, Padre Marcelo. Padre Marcelo, o senhor. E aí tem gente que eu falo meu nome é Janaína. É muito louco, né? Janaína de Iemanjá. Chega a ser engraçado, né? Porque parece Janaína de Janaína, né? Aquela coisa toda. E aí a pessoa chega, me assistiu, viu algum parente, irmão, meus irmãos, me chamar de Jana. Oi, Jana, tudo bem? Oi, peraí, né? Calma. A intimidade, ela só é dada a partir do momento que a pessoa te dá liberdade para aquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado da forma com que a gente chama um professor, uma professora, né? A gente é respeitosamente. A minha filha, a Váltima. Quem é Váltima? A Váltima. Então, professora Váltima, calma lá, você tem 9 anos de idade. Você sabe que como a gente comentou um pouco antes da gravação, que assim, se o outro enxerga a baderna, isso é uma questão do ponto de vista dele, Sim. né? Quando a gente olha e pergunta o que acontecia 3.000 anos antes de Cristo na Europa? Na África se construía pirâmides. Sim. Né? Então, existia todo um conhecimento, existia toda uma ciência, tinha todo um aparato tecnológico que já existia lá e que em outros lugares do mundo, talvez, aqui os indígenas brasileiros, talvez não precisassem disso, eles viviam numa outra história. Uma outra história. Tudo bem, não tem problema. Só que assim, se o seu olhar é um olhar bagunçado, não venha bagunçar a minha história. É verdade. Né? Pode chamar de Senhora África, tá tudo bem, né? Não veio antes. E mais uma vez a gente volta na questão de reverenciar quem veio antes, a importância da gente fazer esse movimento que é completamente sobre nós. E aí, tem tudo a ver com o papel de um Elorixá que zela por oris. Sim. O que vem a ser um ori, ou uma ori. Como você entende uma ori? Ori, para mim, ele é a minha... Eu posso fazer um paralelo completamente equivocado, mas para quem conhece o movimento greco-romano, eu quero ter essa liberdade. A senhora me dá essa liberdade, a senhora corrige. Que é o seguinte, lá na Grécia, a gente fala do daimon, né? Que é o nosso gênio interior, que é o que te faz ser genial no mundo. Ele é ele que vai te dando essas orientações na vida. Ori, eu entendo que ele tem esse papel. Ele é o sagrado que nasce dentro de mim, na minha cabeça. E ele, quando eu estou em harmonia com o Minhori, eu encontro minha genialidade, eu encontro o meu melhor conselheiro, o meu melhor amigo, aquele que vai estar sempre ele vai estar sempre à frente de mim e junto comigo, me ajudando a escolher, junto com o Exu, as melhores palavras, os melhores caminhos, as melhores coisas. Ori é isso, Ori para mim. É por aí, quase. Também. Ainda bem que temos uma sacerdotisa aqui para nos falar o melhor. Mas é muito simples a gente entender Ori, né? Na nossa concepção de vida, de mundo, quando a gente
vai nascer. Quando a gente vem para a Terra, a gente escolhe o que a gente fala de cabeça, Ori. Vamos traduzir da maneira mais simples para que todas as pessoas entendam, né? Então, antes de vir ao mundo, antes de chegar na Terra, a gente passa diante de Alá, que é o Senhor que molda os Oris, molda as cabeças e escolhe a nossa cabeça, o nosso destino. Então, a gente traz dentro da nossa cabeça esta consciência do nosso caminho, do nosso destino. Aí está Ori. Ao passo que a gente consegue caminhar diante de tudo aquilo que a gente escolheu, Ori vai abençoando tudo. Então a gente fala assim: nossa, eu escolhi uma profissão, que delícia. Lógico, você já escolheu lá atrás, né? Nossa, eu escolhi um caminho, que delícia. Nossa, você já escolheu lá atrás. Nossa, tá tudo dando errado. Opa, será que você não se desviou daquele caminho escolhido por você antes? Lógico que a gente escolhe caminhos bons e ruins, mas é para os iorubás, principalmente. Na Quando nasce e que vai fazer os iorubás fazem os primeiros ritos, né, com a criança. Ali ele já identifica o destino ruim escolhido por ela. Então, pai, mãe, família, aquele mais próximo, avô, avó, tem por, eh, tem por missão também conduzir a criança pelo destino bom, né, pela parte boa que ele escolheu, e a parte ruim se faz ebó e muda a energia daquilo. Então, a partir da chegada no Aiê, para nós, é que a gente consegue identificar tudo que foi escolhido através da consulta oracular e dos ritos de iniciação. Ah, mas a gente é africano nascido no Brasil. Ok, a gente não tem esta cultura de conseguir reorganizar a Ori e o seu destino. Então a gente vai para uma comunidade afroespiritualista, né? Vai para o candomblé, vai para todas as religiões que formam o candomblé, até as tradições, hoje mais latente no Brasil, os cultos tradicionais, e ali, através da consulta oracular, se ajusta ao destino a partir dali, não mais do nascimento. Uhum. Então, a partir dali, nós conseguimos orientar, e aí eu adoro essa palavra, orientar, para que a pessoa consiga andar pelos caminhos escolhidos por ela, os melhores, e os outros vamos fazendo o ebó comportamental para que a gente se ajuste e tenha uma vida mais leve, mais solta. Então, o Ori, ele é responsável por abençoar ou não abençoar o caminho escolhido por você. A gente sempre fala, se Ori não estiver em pé, se Ori não estiver saudável, ele não abençoa a chegada de Exu e de qualquer outro orixá. Então, primeiro você cuida deste orixá intransferível e primordial para você, seu primeiro orixá, né? Eu considero dois primeiros, um ponto A, um ponto B, que é a Iá, né? Que é o primeiro grande orixá da gente, e Ori, né? Que tem a mesma importância. Tem esse peso de importância, né? Não a mesma, mas um peso enorme de importância na vida da gente. Então, você precisa ajustar a sua Ori, a sua cabeça, para que ela abençoe aquilo que você, pessoa, quer para você. Então, de manhã, quando a gente acorda, põe a mão na cabeça e diga: cabeça, abençoe para mim a procura de uma boa casa, né? E quando põe a mão na cabeça é para fortalecer mesmo o pedido, para que você consiga firmar o pedido feito à sua Ori, à sua cabeça. Lindo, tá vendo? Porque que a gente tem, que a gente tem uma Ialorixá que é artista ainda, que E aí sabe vai falando mais lindo. consegue chegar nesse lugar onde você falou, né? De ser genial, né? Sim. Isso é Ori. E aí, o que acontece? Uma Ialorixá toma conta de várias Sim. Oris, né? E eu acho que... E não. E não ao mesmo Sim tempo. e não. Vamos falar sobre esse processo dicotômico, porque eu acho muito legal isso, né? É a força do coletivo com a potência de cada indivíduo, onde além da gente estar falando dessa Ori que tem esse DNA único,
né? Eles ainda têm o plus advanced de que eles têm ainda os orixás que regem essa Ori e que vão lhe trazendo outras características e vão lhe trazendo outras camadas de complexidade. E essa complexidade toda, ela é administrada nessa comunidade por essa alta liderança, por essa CEO, né? É. Quais são as habilidades que a senhora acabou descobrindo que não tinha ou que teve que desenvolver para conseguir orquestrar essas 30 Oris, essas 30 personalidades que vivem dentro da sua casa? Esses dias eu faço direito, né? E aí, esses dias eu estava numa aula, quando começou, na verdade, a aula de mediação de conflito, e que aí. Desculpa. Mas é isso mesmo. E que aí o professor começou a explicar, eu fui fazendo assim, ó, aula online, né? Eu fui fazendo assim. Nossa, eu entendo isso aí, eu vou dominar essa matéria, né? E porque é exatamente neste caminho, né? E aí não é só a mediação de conflito da comunidade como um todo, mas dos próprios conflitos internos, né? Que é Das muito Oris de louco. todos eles. De cada um por um. É. Primeiro é um por um, né? A gente tem que pegar neste lugar. Quando fala assim, eu tenho uma Yalorixá que me cuida. Desculpa, gata, não. Não Prestou tenho. atenção, desculpa, gata. Gata, não, você não tem uma Yalorixá que te cuida. Você tem uma Yalorixá que se cuida e te ajuda a se cuidar. Este é o lugar. Eu me cuido, né? Eu tomo conta da minha Ori, da minha vida, eu vou cuidando do meu O exemplo arrasta, né? do meu caminho para orientar e te ajudar a se cuidar. Porque se eu cuido daquela pessoa, eu vou deixar de cuidar um pouquinho de mim, né? É importante que a gente se cuide individualmente. Aí Oxum fala muito bem disso, né? Oxum. Vamos lá para Oxum. A gente sai de Ori, vai para Oxum, pega Exu, chacoalha, né? E aí sai o brilho completo. Oxum fala. E isso é importante pra gente. Oxum primeiro lava as suas joias para depois lavar o seu filho. E este é o lugar. No avião que você senta, aí o avião começa, né, aquela coisa toda, cai a máscara, se você coloca primeiro no seu filho, depois ele não vai saber colocar em você. Atenção, o autocuidado não é egoísmo, né? Não, não é. Ele é necessário. Porque se você tiver desajustado, você desajusta o outro, porque você pega toda a sua frustração, a sua loucura, aquela coisa, projeta que o outro você vai conseguir ajudar. E você não consegue por quê? Porque primeiro você precisa do autocuidado para depois transferir aquilo para a sua comunidade, para cada Ori, para que a gente se cuide junto. Porque tem uma hora que a gente, né, eu como Yalorixá, eu também dou uma sambada, né? E são eles que olham para mim e falam, olha, Pega leve. pega leve, né? Não tá no caminho correto. Então, o que eu preciso para isso? Primeiro, muito estudo, né? Eu preciso estudar para entender quem são os orixás que regem, quais são os odus que estão transitando por aquela pessoa naquele momento, o que esses odus falam na consulta oracular, para que eu seja instrumento de orixá e faça o melhor aconselhamento na leitura oracular para aquela pessoa. A partir daí, da leitura oracular, a partir do meu encontro, eu, Eridilogum, meu sagrado, eu passo essas informações para a pessoa e ela se ajusta dentro daquilo que o oráculo falou. Um parênteses enorme, e a senhora fique completamente à vontade de me corrigir. É importante, se você não tem uma visão religiosa de tudo que a Omilade acabou de nos dizer, entenda isso como todo um processo cultural, filosófico, que foi a medicina da África, ela foi baseada em todos esses conceitos por milhares de anos, né? Então, se você tem total liberdade de, por exemplo, não acreditar nesse olhar religioso, mas existe camadas e mais camadas e mais camadas de conhecimento e de filosofia, né? E que é muito importante a gente parar para entender
por conta da própria, pela complexidade da sociedade que a gente vive hoje. Então, não adianta eu querer só olhar para as emoções de baixa excitação do Oriente, falar das emoções de alta excitação do Ocidente, sem olhar para também essa construção filosófica que existe em todo o continente, porque cada país que está lá dentro também tem um olhar Também tem diferente. um A gente olhar não pode diferente. colocar tudo no mesmo balaio, né? Não, a gente não coloca tudo no mesmo balaio, mas ainda assim é que a gente vê a África numa divisão geográfica do branco também, né? Perfeito. E aí tem essa coisa, mas assim, se você pegar num todo, a África como um todo, as comunidades africanas, as várias etnias, elas se conversam. E olha que elas estão numa distância muito longe uma da É um outra, continente né? imenso, É um né? continente imenso, mas toda a filosofia se conversa, se entrelaça e se completa. Isso que é maravilhoso. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando que alguns muçulmanos, inclusive, eles têm, se eu estiver falando uma bobagem, por favor, mais uma vez me corrija, que tem que alguns muçulmanos, eles têm conhecimento de Fá, dessas culturas todas, e que eles têm porque como é filosófico, Sim, como é uma filosofia, por mais que eles pratiquem uma religião, um outro tipo de religiosidade, esse eles processo têm filosófico, eles também sim, têm esse tem esse conhecimento. conhecimento. Eu sempre falo dessa filosofia, eu não sou da tradição de Ifá, né? Mas ao passo que essa tradição chegou ao Brasil, né, com todos os versos, né, com toda essa fala de Orumilá lá dentro dos versos, quando ela chega ao Brasil há muitos anos atrás, né, acho que a gente já tinha mais desde o início, talvez não, com certeza desde o início, né, grandes babalaôs, mas eu vou falar somente deste estudo aprofundado dos Perfeito. versos, né? Senão a gente vai entrar numa briga de quem chegou primeiro, quem chegou Não. depois, se eu estava ali, se eu não estava. Não, não quero saber. Eu quero falar apenas dessa coisa do estudo mesmo mais aprofundado. E principalmente com a questão da tecnologia, que faz a gente ir em África sem ir exatamente, É. né? E isso é muito bom. Então, assim, quando a gente consegue traduzir esses versos de forma responsável da filosofia africana, não de outras, né, vamos dizer assim, de outras concepções de valores, né? Quando a gente consegue traduzir esses versos são importantes até para as orientações que nós temos. Eu gosto muito de dizer aos meus filhos e filhas que eh, todo mundo já viveu o que você está vivendo hoje. Alguém já viveu lá atrás o que você está vivendo hoje. O oráculo, ele não é adivinhatório, ele não vai dizer, olha, você vai cair daqui 3 dias. Não, ele é divinatório, ele está fazendo o quê? Ele vai lá atrás, em histórias já vividas, traz coisas para aquelas pedrinhas que caem ali, os búzios que caem ali, para que eu fale para você, tem alguns caminhos que você pode percorrer. Alguém já percorreu esse caminho e se lascou, que é gostoso falar assim, né, e danou-se, Lascou tudo. lascou tudo, e outras pessoas percorreram esse caminho e conseguiram a felicidade. E você falou lá no começo muito bem, que é conseguir viver em paz. Não tem fogo, né, o fogo, se ele é muito grande, ele vai te queimar. Se você perder o fogo, você esfria, você morre. Então você tem que se manter morno aqui e saber lidar com quando ele acende e E parece e a paz demais também te esfria, te te paralisa, esfria, te né? tira né? A gente Tudo. precisa ter uma coisinha ali que movimenta. Então Essa assim, mulher parece até que ela é mãe de santo, gente, que ela tem umas coisas que ela vai pegando, que é pra gente começar a entrar já para a reta final da nossa conversa. já, que legal. Já! Que legal, que eu fico feliz quando as pessoas... Que legal, passou tão rápido, né? Quando a gente chega num lugar assim, a gente chega assim, né? Oh, meu Deus do céu, e agora? Mas assim, quando flui gostoso, passa rápido, né? A gente fica muito feliz. Eu e Minhori ficamos muito felizes com essa constatação. Mas é o seguinte, eu queria... existe nos estudos da psicologia positiva o conceito de virtude, né? Que é um dos pilares da psicologia positiva. A gente fala que uma vida virtuosa nos leva a uma vida mais feliz. E debaixo das virtudes tem as forças de caráter.
né? Elas que sustentam as Sim. virtudes. E aí, dentro dos estudos, dentro da filosofia africana, existe o arerê, que são as virtudes, e o apelê, que é o caráter, e o atitó, Sim, honestidade. O que honestidade. acontece? Eu tenho fruições, a verdade é essa, né? Quando você pega um conhecimento de muitos anos, séculos e séculos passados, né? Em que a cultura africana já falava sobre a importância de você cultivar aí o arerê e o apelê, né? E o atitó, para você poder ter bem-estar, para você poder ter qualidade de vida, para você poder ter centramento, ter inteireza e ser mais feliz. Se eu não me engano, a senhora falou agora há pouco uma frase sobre Ori, e aí eu não sei se eu me confundo se era sobre Iuarerê ou sobre Ori. Que assim, quando Ori está a seu favor, orixá nenhum vai contra você. Né? E aí não sei se na verdade era sobre Iuarerê ou se era ou se era sobre Ori. De qualquer forma, esses três conceitos ou essas figuras ou essas entidades, a senhora pode melhorar essa fala pra gente, como elas são importantes de andarem junto, Ori, e o Apelê, e o Arerê e o Atitó, né? Queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre isso. O que eu falei sobre Ori, o que é a verdade sobre Ori é que se Ori não estiver contente com você, ela não permite que Orixá te abençoe. Uhum. Então, Ori primeiro precisa abençoar a entrada de Orixá na sua vida. E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que as pessoas conhecem como Santíssima Trindade. Uau, Santíssima Trindade, para mim, né, como sou o templo vivo de Orixá, a partir do momento que você se inicia, que você passa pelos ritos iniciáticos e que essa partícula fica dentro de você, né, você passa a ser um templo vivo. Né? E agora imagine só, se esse templo estiver sujo, né? Se esse templo consumir coisas sujas, se esse templo falar coisas sujas, você deixa de ser esta Santíssima Trindade, Ori, Ocan, que é o coração, e Orixá, para ser qualquer outra coisa. Então precisa ter esta unidade dessa Santíssima Trindade em si mesmo, para que você seja de fato um templo, um templo de um templo honrado mesmo, né? A gente vai falar de honra, de orixá. Eu acho lindo isso. Esse conceito de que quando uma pessoa ela é iniciada em orixá, ela se transforma num altar, Sim, né? Ela vira esse templo de orixá. Então, ele não é uma divindade distante. não tá lá longe, tá em você. E a importância desse autocuidado para você poder celebrar sempre a divindade que está lá, mas também está em Sim. si. E aí respeitar esta individualidade onde o bom caráter, a honestidade, as coisas boas estão em você, elas têm que viver em você, elas têm que ser vivas em você, para que você seja de fato um templo honrado de orixá. Isso é extremamente importante. E aí a gente vai falar também sobre a individualidade dentro da questão oracular, de que algumas coisas que são boas para mim, elas não são para você. Então eu ainda preciso respeitar o sagrado que habita em ti, que não é a mesma coisa que em mim. Ainda assim, uma pessoa iniciada em orixá, que esteja em desajuste, que esteja percorrendo por caminhos que não são bons, eu preciso achar o sagrado nela. Eu não sou fiscal. Eu sou fiscal de mim mesma, Perfeito. né? Eu não sou fiscal do outro. Eu não sou fiscal das escolhas do outro. Eu não sou fiscal como o outro escolheu viver. Eu posso sim querer me unir ou não a ele. Para quê? Para que eu não polua o que eu acredito em mim como sagrado. Então eu não vou andar no meio de mentirosos. Ainda assim, como Yalorixá, eu acredito que a verdade não tem só uma face. Ela tem duas faces, aquela que a pessoa de lá está vendo e a que eu estou vendo daqui.
2 não, né, mais, é aquela de quem viveu. É, o que dizem, né, que na verdade tem o meu ponto de vista, o seu seu ponto de ponto de vista vista e a verdade, e a né? verdade, aquela que a pessoa viveu. Então, assim, é a filosofia de orixá, a afroespiritualidade, né, a filosofia africana vai te levar sempre a respeitar o indivíduo e tomar conta de si. E isso é importante, né. Seguir com bom caráter, né? Você sabe Sempre. que a frase que a gente disse agora, né, tem que a verdade ela tem esses 3 olhares, o ponto de vista do outro, o meu e a verdade, na hora vê assim: "Vocês estão falando de cruzilhada, tem um quarto com o Exu dando risada". Sabe que uma vez, assim, o meu filho de santo, ele estava para se iniciar. Só que a mãe é evangélica, né, ele ia completar 18 anos, e aí tinha uma série de questões em torno dele. Era um menino, eh, ele já era um menino gay, né, ele não queria falar para a família, né, porque ele tinha medo da retaliação. Então, como se assumir, né, como é esse processo de se assumir homossexual, e aí ele não conseguia. Ele estava dentro de uma comunidade de candomblé, não podia falar para a família que ele estava dentro de uma comunidade de candomblé, então estava tudo assim, tornando um turbilhão na vida dele. E aí a gente foi consultar o oráculo falou: "Mente". Falou, meu Deus do céu. Como assim eu vou falar para a pessoa mentir, se está dentro do que eu acredito como, bom caráter não mentir? Porque, vai lá, fala para sua mãe, é isso mesmo, não sei o quê, né, e Exu falava assim: "Mente para se proteger". Então, a gente precisa respeitar a palavra de Exu em primeiro lugar, pois ele escondeu. "Aonde você está indo?". "Viajar". "Ah, não sei o quê". Tudo ele Que colocava. no fundo não é nenhuma mentira, né? É, estava colocando tudo para que o olhar Sim, não se voltasse para a perfeito. verdade da vida dele. Por quê? Porque a verdade daquela vida só pertencia a A ele. ele. Então, até isso a gente tem que prestar atenção. Na hora de uma consulta, por exemplo, eu não posso colocar meu juízo de valor em cima da vida daquele que vai se levantar dali e vai viver unicamente a vida dele mesmo. É mais um ensinamento. Você pode não ser uma Ialorixá, você pode não ser um Babalorixá, mas o seu juízo de valor é só para você. Único e exclusivamente para você e seu. Não diz respeito a Ah, mais mas ninguém. ninguém. Hã, a senhora usou uma expressão, eu já tinha notado aqui antes, que eu acho fofa. Não tem nada de fofo, mas é fofa. Que é o ebó comportamental. Ah, A senhora sim. pode dar exemplos de ebó comportamental? Por que ebó? Para quem? O que é um ebó? Tradicionalmente, o que seria um ebó? Ebó, a gente vai falar de trabalho, que as pessoas Isso, entendem melhor, né, e perfeito. aí são todas as tudo que envolve dentro de uma casa de candomblé é um ebó, né. Se a gente tem ali vai dar comida, que a gente fala: "Vai dar comida ao orixá", ebó, Ebó. ebó, orixá, sacrifício ao orixá, né. E as pessoas falam: "Sacrifício?". Sacrifício é você dispor daquele tempo, né, daquele dinheiro no sentido porque a troca do viu metal também é importante, né, do dinheiro no sentido de comprar as coisas, da troca com Exu, de ir lá comprar uma Às vezes é uma comida. gincana do Gugu, né, pra você conseguir as É, coisas, é um sim, é sacrifício um pra sacrifício. E você sabe que muitas vezes quando você se propõe a fazer, o dinheiro aparece. É. "Mas eu não tinha nada ontem, hoje eu tenho". Gata, eu brinco assim, né, gata, se apareceu, faz. O que estava 0 apareceu 1, vai virar 2, desde que você cumpra com o Exu aquilo que você acordou no jogo com ele, que o ebó ele muda a energia, né. Se eu lhe passo aquela comida e entrego na mata onde é na terra, né, é com todo o cuidado, com todo o sistema que a gente fala assim, não dá para jogar garrafa, não dá para jogar alguidar, não dá para jogar ferro. Somente aquilo que a terra come, né, que é onde hoje a gente vai falar sobre prosperidade, a gente vai falar que a gente coloca na terra só aquilo que ela absorve, isso é um ebó, né. E o comportamental é você, por muitas vezes, ajustar até a sua conduta, o seu caráter, coisas que você faz com todo dia com muita facilidade, né, e que você tem que mudar aquilo completamente para que as coisas se ajustem.
de fato. E às vezes é muito mais fácil você fazer um sacrifício material, né? Você Do que o comprar 5 comportamental. quilos de milho, abóbora, blá, Sim! blá, 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 blá. Ai, eu tenho um exemplo de mim Tá, mesma. conta pra... Ô, gata! Desculpa, senhora, Olha, gata, eu vou desculpa. dar um Não, exemplo não. de mim A mesma. senhora poderia dar um Ah, exemplo de si eu sou mesma? leonina. Eu sou pisciano. Brigona. Com Nossa, ascendente em né? Áries. Também. Você é ascendente em Áries? Tenho ascendente em Áries, eu aprendi isso há pouco tempo. Cara, eu era briga em pessoa. Tá. E assim, a briga, assim... Iemanjá é tão boazinha. Eu não sei. Xangô Ai, também, são gente, meu bonzinhos, Deus. né? Iemanjá é muito boazinha. Mua! Então, o que acontece, né? As pessoas passaram a perceber isso, sempre perceberam isso em mim. Janaína, Omiladê, Iemojes é a briga em pessoa. Sempre aquele senso de justiça, não sei o quê. Então, aconteceu um caso de racismo ali, a pessoa não tinha coragem de denunciar, ela vinha no meu inbox e pum. Olha, e aquele racismo, eu falava, vamos denunciar aquela coisa, não sei o quê. Virava estardalhaço na internet. Só que eu falava de forma com que as pessoas não conseguiam compreender, porque eu gritava mais do que falava. Eu escrevi esses dias e é muito real. Quando você grita muito, você balança a sua própria barraca. Cai seus frutos. A pessoa vai comprar na outra barraca. Não vai comprar da sua. Então, você tem que saber como falar com as pessoas para que elas olhem para você e comprem os seus frutos. Seja ele a denúncia, né? Seja ele a sua própria, o seu trabalho, né? Então, assim, você precisa aprender a falar. Só que eu brigava. Então, eu brigava com você, brigava com ele, ia passando que nem um rolo compressor. Eu fui ficando mal vista. Imagina uma Iemanjá com chegou o rolo compressor. Um tsunami, uma onda forte, a com, pororoca. fu- Era eu. com um vulcão. Era eu. Aí, fui para uma consulta. Exu falou: para de brigar. Cara, eu tomei um susto com aquilo. Falei, como assim parar de brigar? Exu ainda me colocou: silêncio. Chega. Não vai mais brigar e tem que fazer silêncio. No primeiro momento foi aquele dentro de mim, né? E agora, como que eu vou lidar com isso? Mas aí eu fui compreendendo que as pessoas precisam fazer as denúncias delas. Elas precisam assumir esse risco. Elas não Assumir os podem, BOs, né? elas não podem colocar em mim tudo. Eu posso falar sobre aquilo, mas eu tenho que falar de forma com que as pessoas consigam compreender, de fato. É professoral. E aí eu fui Perfeito. ficando em silêncio até que toda aquela briga aconteceu comigo. Eu fui exposta nesses grupos de... Porque, assim, existem grupos que são danosos, né? Para a filosofia, para a religião, para a religiosidade, para a afroespiritualidade, para as pessoas. Que são grupos que colocam ali de forma vexatória alguns pontos dentro do que acontece com qualquer outra pessoa. É para ridicularizar. E eu fui exposta ali de uma coisa que era verdade para eles, mas não era a minha verdade. Se eu tivesse na pegada que a gente chama lá em casa de Nina Brown, que era a menina do rap, brigona e tal, aquilo teria virado uma coisa muito grande e eu perderia o controle. E eu fiz o silêncio que Exu falou. Exu já previa aquilo para mim. Então, eu fiz o ebol comportamental. Eu silenciei até para que as pessoas conseguissem me ouvir depois. Não entrar no movimento da briga. E aquilo me fez tão bem, porque o que era para durar muito tempo, tipo blog de fofoca, né? Sim. Aquela coisa que a pessoa... O Léo Dias da Macumba passou por lá. Passou. E aí, o que era para ser muito grande foi uma onda difícil, mas que ali mesmo se dissipou. Por quê? Porque eu não dei força àquela energia ruim. E o silêncio, ele é bom para você se conhecer. Andar em lugares que você não está habituado, andar em lugares que não é confortável para você, andar em lugares que são conturbados para você, faz você ser exatamente quem você é. Quando você consegue estar em silêncio e perceber o que está acontecendo no entorno. Foi quando eu entendi que
não só Exu, mas Ossan e outros orixás, me colocam num lugar hoje onde eu consigo entender exatamente a realidade do meu entorno e eu não me engano mais. E essa é uma lição importante, Yorubá, de você conseguir se concentrar e entender o que está acontecendo na sua volta. Será que isso é de verdade importante para que você brigue? Ou você pode continuar e deixar essa baderna para trás? E assim eu vou. Esse ebó comportamental me fez muito Lindo, bem. lindo, lindo, lindo. E eu espero muito que tenha inspirado vocês a promover essa reflexão, que eu posso usar a expressão Yorubá Yuarere, ou então posso usar a expressão da psicologia positiva que a gente viver com virtude, que é esse caminho do meio, sem vício e sem excessos, no caminho do meio, para a gente poder ficar nesse lugar onde a gente tem posse do nosso Iapele, do nosso Sim, caráter, a gente isso é não perde ele importante. diante de tudo isso. E é importante a gente dizer também que a gente vive em festa, tá? E isso essa coisa de estar em equilíbrio não nos afasta do bom pagode, da Isso. nossa Da festa cervejinha, do Roger que vai da festa ter. do Roger. Não, a gente vive em festa, né? Porque é o que a gente falou, se a gente é templo vivo de orixá, se eu sou templo vivo de orixá, eu tenho que viver em festa também. Não é aquela coisa que eu vou me isolar do mundo. É estar melhor para a minha comunidade e fazer um pagode, fazer um samba, né, uma capoeira, tudo. Isso faz bem para a comunidade também, né? Não existe Deus que não dance para mim. Não dançou, não é Deus. Alô, comunidade! Pra gente encerrar, vou fazer o seguinte jogo com a senhora. Vou falar algumas palavras, tá? E essas palavras a senhora vai encaixar em 3 categorias. Em uma dessas 3 categorias. Emaranhado, que é uma coisa esquisita, confusa, sem juízo de valor, mas que pra senhora hoje é uma coisa emaranhada. Ou uma coisa laço, que é bonita, mas às vezes frágil, que se eu puxar, desmonta. Laço. 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 Um laço. Fiz um laço. Tá bom. É bonito o laço. Emaranhado, laço. Ok, entendi. Ou sobre nós. Sobre nós. Que tem conexão, tem nó, tem laço, tem humanidade, tem fragilidade, tem de tudo um tudo. Combinado? Tá bem, combinado. Vamos lá. Beijo na cura. Sobre nós. Adoro. Por quê? Beijo na cura. Sabe que essa expressão ela começou só para os iniciados. Porque a gente faz né, Explica para as pessoas, por favor. Dentro da afroespiritualidade, quando a gente vai fazer a iniciação, a gente faz como os africanos fazem, né? Que são aqueles riscos, né? Que é escarificação, né? Que fala. Então, as curas, as beres, né? Aí a gente faz também. Então, assim, quem é iniciado tem, quem não é, não tem. Então, fala beijo na cura. Exatamente. É a cura que a gente fala. Só que isso tomou uma proporção tão bacana, porque a cura está neste lugar de estar melhor, de viver melhor, e a gente pode se iniciar antes do rito, né? Para mim, hoje, dá para se iniciar em orixá antes de chegar no rito. O rito é a confirmação da iniciação. Então, o processo de cura é para todo mundo. Eu gosto muito da expressão cura, desde que a gente pode curar a nossa vida financeira, curar a nossa vida profissional, a gente pode curar nossos relacionamentos. Gosto muito, muito, muito além da cura da saúde, da doença, mas a gente também pode curar todas essas coisas. E eu sempre fiz essa leitura do beijo na cura, exatamente o beijo no meu sagrado, nessa marca que me deixa sacralizado. E o beijo na cura, o afeto. É o afeto que afeta e que transforma. Eu gosto dessa frase, eu gosto dessa expressão. Essa moça que criou é boa, essa moça, hein? Beijo na cura. Só que a única coisa que eu deixo muito, assim, na rede social, muito claro, muito escurecido, na verdade, é que eu não vendo cura. Perfeito. Isso é importante dizer. Religião. Emaranhado. Por quê? Eu sempre falo que a religião, ela traz essa coisa dogmática, né? Onde engessa as pessoas. Isso serve, isso não serve, isso faz, isso não faz. E isso está longe do que é orixá. Orixá está para a espiritualidade.
A espiritualidade, ela é mais maleável, porque ela respeita a individualidade. Eu não quero uma massa de manobra, eu quero que a pessoa seja feliz. Então, a religião transforma pessoas em seres. É igual cavalo, né? Coloca aquele tapume e ela não consegue ser maleável. Para terminar, lindamente, orixá. Ah, sobre nós, né? Sobre nós. A gente é regido por um grupo de orixás. Eu sou regida por Iemoja. Eu amo Iemoja, né? Essa coisa de que eu sou água que corre entre as pedras é muito vivo em mim. Hoje eu sei por onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar e eu sei como ultrapassar cada obstáculo, né? Iemoja é um orixá que é firme comigo. Quando eu preciso de outras coisas, eu vou buscar nos outros. Eu não, eu fui iniciada para Iemoja. Eu amo meu orixá, mas é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas que chegam na minha casa ou as pessoas que me leem. A gente precisa aprender a amar todos. De Exu a Oxalá, gostar de todos. Por quê? Porque a vida, ela não é rígida. Tem hora que a gente precisa mais de Xangô, tem hora que a gente precisa mais de Oxum, tem hora que a gente precisa mais de Oxalá. Se eu ficar fixa na ideia que eu sou Iemoja, eu perco a oportunidade deste panteão imenso que é sobre nós, e cada um tem uma coisa especial a te dar, a fazer, a acontecer. Então é importante que a gente abrace todos para que a gente construa a nossa identidade, a nossa personalidade. Hoje, para estar aqui conversando contigo, eu precisei da governabilidade de Xangô. Para ser a rainha, para estar certo, a gente tem essa coisa da realeza em nós, sim, e a gente precisa potencializar isso. Eu só posso falar diante a uma câmera quando eu tenho a minha realeza posta de fato, quando eu domino este assunto. Então a gente precisa de Xangô para ter domínio sobre nós. E sou água também, porque ao passo que eu sou água, ao passo que eu sou Iemoja, eu sou a água fresca que refresca a Ori. Para quê? Para que ela possa plantar, germinar, brotar, florir. Então eu preciso de um pouquinho de cada um deles, né? Como eu preciso um pouquinho de você, como você precisa um pouquinho de mim, como a gente precisa das pessoas que estão atrás da câmera. Porque é este conjunto que forma este panteão maravilhoso que é viver em família e em comunidade. Nada é à toa. A gente se encontra em encruzilhadas espirituais. É ancestrálico o nosso encontro. E foi lindo o nosso encontro. Foi lindo, 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 lindo. Gratidão imensa, imensa pela sua partilha, pela sua sabedoria, por cada palavra proferida. Bonito proferida, né? Cada palavra transmitida para quem nos ouve, para quem nos assiste. Você falou proferida bonito. Eu sempre falo assim, quando eu gosto muito, eu falo recíproco. Eu acho tão difícil para falar, para gastar, né? Então, a reciprocidade também para mim foi muito importante. Obrigada pela confiança, né? A rede social é um lugar de encontro e desencontros. É mais uma encruzilhada da É uma vida, né? encruzilhada, né? Eu gosto de tudo que eu vejo, de todas as pessoas, porque as pessoas estão se movimentando, mas eu não como tudo que eu vejo. Porque pode me dar uma desinteria. Não quero, eu seleciono, né? É o que a gente precisa nesse lugar. Quero aproveitar aqui, antes de eu me despedir de todo mundo, mandar um beijo pro pai Vitor de Ogum, Axé. que é um querido também, que faz parte do seu EBE e que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, enfim. Obrigado. A Vitor é maravilhoso, ele é meu sobrinho de santo, ele é incrível, que- ele é incrível. Um beijo enorme. Beijo na cura, Beijo né? na cura de todos nós. É sobre nós, sempre, que precisamos ter um Ori brilhante Axé. para construir um mundo brilhante. Que Iemanjá e Xangô abençoem o Ori de cada um de Axé. vocês. Que Oxum e Oxóssi abençoem o caminho de cada um de vocês, trazendo brilho, fartura, prosperidade e muita, muita, muita felicidade.
Quando todos nós tivermos acesso a isso, a gente vai transformar o mundo, e a gente só transforma o mundo pensando no coletivo. Por essas e por outras, que eu digo que esse espaço é sobre nós. Seja sempre muito bem-vindo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.